Esse Flamengo para 2023, mesmo sem ainda grandes contratações, né? Já tivemos aí a compra definitiva do Ayrton Lucas, né? Tivemos as renovações do Davi Luiz. O Flamengo está em busca ainda do goleiro Agostinho Rossi, que eu acho que já está quase tudo certo. O Flamengo aparentemente vai ser o primeiro reforço do Flamengo ainda em janeiro de 2023. E esse Flamengo, mesmo ainda não tendo grandes contratações, não contratando ainda, vem muito forte, muito forte. Eu não sei se vocês concordam comigo. Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique tá vindo aí, tá voltando de lesão, para junho ou julho, mas enfim, é um grande reforço. Vidal, Pedro. Cara, o time do Flamengo tá sensacional, porque não saiu nenhum nome, nenhum craque desse elenco. E o pessoal lá do Sport Center, da ESPN Brasil, falaram sobre esse Flamengo, cara, que já vem logo de cara aí, logo no início do ano com o Mundial de Clubes, né? Disputando o Mundial de Clubes, disputando Recopa, Supercopa do Brasil, e eles falaram deste nível incrível deste Flamengo todo-poderoso. E eu vou trazer esse corte aqui para vocês. Créditos e imagens deste corte é lá da ESPN Brasil, Grupo Disney. Mas antes, deixa eu convidar você que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal. Tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Já fala o seguinte, ó, clica nesse botão, se inscreve em nosso canal, dá essa moral pra gente e venha fazer parte da família Almeida Fla. Deixa o like também, que é muito importante, ó. Senta o dedo no like, pois galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento aqui dos vídeos. Então, ó, já posso contar com o likezão de vocês? Então já vai sentando o dedo nesse like, sem dó e sem piedade. Então olha só o que o pessoal, a imprensa paulista, lá do programa Sport Center, falou sobre o mais querido do Brasil. Vamos conferir. É isso, Pedro. Já começa a temporada com tudo, então, o Flamengo. Obrigado, viu? Boa sequência aí de trabalho pra você. Vocês concordam com o Braço, assim? Há tantas contratações, não é, Silas? Na temporada passada. É isso que, neste momento, impede o Flamengo de fazer novas contratações? E acho que foram tantos nomes também que o Flamengo talvez nem precise. Eu vi o Braz ali, eu lembrei da musiquinha Real Madrid, pode esperar. Então, tem isso aí também. Tá bem quieto isso aí, mas lá em Madrid eles não estão pensando nisso não. Ele tem razão naquilo que ele falou. Ele fez o meio do ano passado pro Flamengo, né? Aquelas contratações, elas foram excepcionais. No caso do Ayrton Lucas, teve que botar uma grana que não foi pouca. Isso também, quando você fala num lateral esquerdo, cara, mas o Ayrton Lucas jogou, Felipe Luiz já não é mais aquele Felipe Luiz de tanto, o René já não tá mais no Flamengo, que era o cara que quando entrava também dava conta, o Ramon era um menino ainda, que muito novo, tal, para as exigências do Flamengo. Agora vai ter que achar recursos se, de fato, ele quiser contratar no mesmo nível, que eu acho difícil. O Gerson, por exemplo. O Gerson, por exemplo, eu acho difícil. Mas você vê, Bruno e Rafa, né? Um jogador que tá atuando lá muito bem, e eles estão pensando, óbvio, nesse jogo do Real Madrid. Porque vai ser o início de tudo pro Vitor Pereira e para essa direção do Flamengo, que de ousada, assim, tem muito. Tem. Né? Tem muito. E a temporada já começa assim, com uma Supercopa do Brasil, como falou o Pedro, e na sequência um Mundial pela frente. E muda, né, Bruno, Silas e fã de esportes, muda a preparação pro ano, porque fisicamente esse time já tende a estar em um grande nível no segundo mês da temporada, no final do primeiro mês. Verdade. Né, a gente viu, mal comparando o Palmeiras, quando enfrentou o Chelsea, fisicamente o time apresentou um estágio no começo do ano, houve uma queda depois durante a temporada. No próprio, ainda no Paulista, ainda na esteira dessa preparação, o time estava muito bem, né? Muito bem. Porque você começa a acelerar algumas situações, né? As mas etapas depois chegou ali setembro, outubro. Houve uma queda, né? Pelo menos a própria comissão técnica falava isso, né? O Flamengo talvez viva uma situação semelhante pelo que se apresenta em 2023, né? Então já tem Supercopa do Brasil, que é no final de janeiro. O Mundial em fevereiro. A Recopa Sul-Americana contra o Del Valle também em fevereiro. Então você tem 3 títulos para disputar em 2 meses. Né? A situação que talvez você fale em maio, junho, chegar fisicamente o time no auge, para o Flamengo esse auge tem de ser já em janeiro, fevereiro, março. Então isso talvez mude a preparação. Agora, vou falar uma coisa aqui, Bruno, o torcedor muitas vezes não gosta. O torcedor, nessa janela de transferência, ele fica só querendo saber quem vai chegar, quem vai ser contratado. O Flamengo não precisa contratar. O
Flamengo tem um nível de elenco que para a América do Sul é muito acima da média, para o Brasil é muito acima da média. É preciso muitas vezes você tirar alguém na zona de conforto, alguém que está muito tempo no clube se acostumou a levantar muita taça. Sempre quando o ano vai começar, a gente fala muito em motivação, em disputar às vezes o jogo que é um pouco menor, de uma maneira que ele disputasse igual se fosse um jogo maior, uma final de campeonato, mas contratar, o Flamengo não precisa. Se contratar o Gerson, é um luxo. O Gerson pode acrescentar o time pelo nível de jogador que ele é. Mas se não chegar o Gerson, o elenco continua o melhor do país, o melhor do continente, tem condição de disputar as taças que vai ter. Para a felicidade deles, a Copa do Mundo que o Arrascaeta fez devolveu para o flamenguista aquela tranquilidade que foi perdida nos 2 jogos, Copa do Brasil e final de Copa Libertadores, porque ele não rendeu, porque estava com problema do pubis, mas ele fez uma Copa do Mundo. E assim, acho que foi na medida... Foi a diferença do Uruguai na Copa do Mundo, a entrada dele. E pro Flamengo, eu acho que foi na medida correta, porque foi a resposta que o Arrascaeta precisava dar, que é o seguinte, ó, eu estou realmente muito bem. Porque vamos imaginar se o Arrascaeta joga desde os primeiros jogos, arrebenta o primeiro, segundo, terceiro, oitavas, quartas, aí ele não fica mais aqui. Então, jogando só o terceiro jogo foi suficiente para tranquilizar o rubro-negro, mas também para não chamar tanta atenção de algum grande time de fora. E eu tive pubalgia, eu sei o que é isso. Dependendo do grau que você está vivendo, eu fiquei quase 1 ano e meio. Não foi o dele. O dele foi bem mais leve. Mas alguns têm que operar e é muito, muito, muito complicado. Agora, poderia ter acontecido também, né, Bruno e Rafa, a mesma coisa com o Pedro. Se o Brasil chega na final da Copa do Mundo. Aí ia estar agora todo mundo batendo na porta lá. Se o Pedro faz a Copa do Julian Álvares, por exemplo, que não começou como titular a Copa. Verdade. Ou do Enzo, né? E de tantos outros aí. Bom, até porque a gente tá falando de Arrascaeta e de Pedro que formam esse ataque do Flamengo. E tradicionalmente, ou pelo menos nos últimos anos, o ataque do Flamengo tem sido poderosíssimo. Olha, os melhores ataques dos campeonatos brasileiros nas últimas edições. Então, de 18 para cá, o Flamengo teve o melhor ataque em 19, 20 e 21. Palmeiras foi campeão em 18 e em 22, também teve essas marcas. Bom, o de 19 é que é totalmente fora da curva, né? Porque nas outras todas as competições aí, olha, nas outras temporadas, a gente vê que fica ali entre 64 e 69, vai. Não muda muito. É o de 19 mesmo que... Time de 90 pontos, né? Ele fez 90 pontos no campeonato. Mas assim, mesmo se não contratar ninguém, como você falou, Prats... É o melhor elenco do país. É o melhor elenco dado ao continente. O que muitas vezes acontece é que outras equipes têm trabalhos muito bem feitos para tentar equiparar uma diferença que é grande tecnicamente. A diferença do Flamengo tecnicamente para os outros ela é bem considerável. Agora, a gente tem que ponderar. O Palmeiras tem um trabalho muito bem feito pela comissão técnica, então, o clube é organizado. Aí que eu quero chegar. O Vitor Pereira vai manter esse time jogando de maneira ofensiva? Então, eu acho que o Vitor tem algumas condições de dar muita variação para o time. O time com o Dorival conseguiu se encontrar em pouco tempo, é mérito muito grande do Dorival. Não tem como a gente contar a história do Flamengo campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, sem citar o Dorival Júnior. Não. Ele tem uma participação direta nisso. Ele encontrou uma fórmula rápida que o time respondeu muito bem e aproveitou muito bem os jogadores. Então talvez o Vitor Pereira já receba o Bruno Henrique voltando de contusão, né? O Arrascaeta mais inteiro fisicamente, o Pedro Gabriel se entendendo como se entenderam com o Dorival. Acho que as opções não faltam. O Vitor Pereira viu no Flamengo certamente uma situação em que ele pode ganhar títulos, jogar bem e aproveitar o que ele tem. E o que ele tem chama muito atenção. Porque no Corinthians bastava ele ganhar, né? O corintiano ele não se importa com isso. É até da cultura do clube, né? O corintiano vem sendo ali... Bom, lembra a campanha do Corinthians na Libertadores. O Corinthians fez 10 gols, se não me engano, na competição inteira, 2 contra. 2 contra, exato. Enfim, não era um problema para o corintiano. Para o rubro-negro não vão bastar os pontos na tabela. Ele já era muito bom, o Vitor Pereira, antes daquele jogo contra o Flamengo, que ele, dos 15 minutos do segundo tempo pro final, ele dá um baile no Flamengo. Ele deixou, foi no Maracanã, né? Foi no Maracanã. Ele deixou o Maracanã em silêncio. E como tinha o Cássio no gol, assim como a Argentina tinha o Emiliano Martinez, eu achei que o Corinthians ia ser campeão. É isso, cara. Cara, esse Flamengo é todo poderoso. Olha o nível que tá esse Flamengo, mesmo ainda não tendo grandes contratações. Mas ainda é, sim, o melhor elenco do Brasil, se não o melhor elenco das Américas. É isso mesmo, cara. Esse Flamengo vem fortíssimo mais uma vez para essa temporada agora que está chegando aí de 2023.
Temos totais condições e o Marcos Braz sabe disso e por isso que ele está correndo atrás com cautela para fazer grandes contratações. Vocês acreditam neste Mengão todo-poderoso para, caso enfrentar uma possível final contra o Real Madrid? Temos a semi, mas passando vamos enfrentar o Real Madrid também, lógico, se eles passarem dá deles lá, né? Vocês acreditam que o Mengão pode ser campeão do mundo? Eu acredito muito. Eu acredito demais. Pois bem, esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. Já comenta aqui embaixo, deixa a opinião de vocês por que foi mais esse vídeo. Então é isso. Até a próxima. Saudações.